Minha gente do esporte, um grande abraço. Hoje é segunda-feira, 21 de abril de 2025. Estamos com o programa de número 66. 66, esse é o número do programa. 66. Diz que é o número da cabra velha, não? Como é o nome? Não sei, o número da besta? É o nome da besta velha, né, Matheus? Sai pra lá, mangangá. O fato é que foi pro Tiradentes, né? Isso, claro. Foi o pescoço nele. Mas eu acho que hoje, se fosse brigar por causa de imposto, ia ter um bocado de Tiradentes, não é? Porque... O negócio é sabe, poder falar hoje em dia, não te mete nisso. Embora você não te mete nisso. Pois é, mas foi por causa de impostos na época, né? A derrama, né, professor? Uhum. E aí era um quinto, né? Era um quinto. Quer dizer, eu ganhava 5 e o governo tomava... Guardadas as devidas proporções, né? Guardadas as devidas proporções. Mas isso, o fato é que ficou a imagem do Joaquim José, que também é da Silva Xavier, o Tiradentes, que a gente aprendeu na história, mas tem muita história de brasileiros maravilhosos. E o dia 21, hoje a gente vai maneiro. Eu só quero dizer o seguinte, quem quiser mais os resultados, a gente está aí no Instagram, também no YouTube, passando a bola das rodadas do final de semana que nós tivemos pelo Campeonato Brasileiro, tanto da Série B como da Série D, com as equipes do Pará, Remo, Paysandu, Tuna e Águia. Edson Matoso TV e também no YouTube. Edson Matoso TV no Instagram e também no YouTube. Tá bom? Hoje também é feriado para nós aqui, mas a gente tem umas resenhas que são do dia a dia. MacGyver, tudo bem? Beleza, Matoso. Contar a história para professor de história é um negócio sério, né? Mas quando? A gente sempre aprende um pouquinho. A gente não é uma enciclopédia, né? Olha, qual é a primeira matéria, MacGyver? Diga aí, o que é que a gente vai começar a conversar? Levantamos na semana passada a questão do Bruno Henrique, que foi indiciado pela Polícia Federal, a questão das apostas, né? E tem uma matéria que saiu, acho que é do Brunini, o nome dele parece-me que é Brunini, Daniel Brunini, onde ele detalha, Matoso, qual é essa situação e como foi que isso aconteceu. Roda a matéria aí, Pantinha. Antes das conversas do Bruno Henrique com o irmão. A conversa começa assim, ó, no dia 29 de agosto de 2023, 2 meses antes da partida contra o Santos. O irmão pergunta para o Bruno Henrique, ô tio, você tá com 2 cartões no Brasileiro? O Bruno, sim. Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga para nós, hein? Eu tô aqui adaptando para um português que vocês consigam entender perfeitamente, porque o que está escrito ali às vezes não faz muito sentido. Aí o Bruno responde, contra o Santos. Aí o irmão pergunta, daqui quantas semanas? O Bruno, olha aí no Google. Aí o irmão diz que é no dia 29 de outubro e ainda pergunta, será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? KKKK. O Bruno responde, não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. Aí o irmão do Bruno diz, boa, vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Aí tem um novo print, né, do dia 7 de outubro, né, uma nova troca de mensagens entre os dois. Nesse mesmo dia, o Flamengo jogou contra o Corinthians, na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique pergunta para o irmão, Juninho, você consegue fazer um Pix no valor alto da sua conta? Aí o Vander responde, consigo, BH. Qual o valor? O Bruno Henrique, 10 conto, ou seja, 10 mil reais, né? E o Vander, consigo. Aí o Bruno Henrique diz, me manda seu Pix aí que vou te mandar os 10k. O Vander, irmão do Bruno Henrique, diz, fazer gol, hein? Aí tem um palavrão, né? Tá no meu cartola. O Bruno Henrique responde, e você transferir para o Pix que eu vou te mandar aí. Aí o Vander manda um número de CPF, que a gente claramente não vai exibir aqui, né? E o Bruno Henrique diz, você não pode ser, temos nomes iguais. Aí o Vander, que é o irmão, diz, vai dar ruim? O que era? Aí o Bruno Henrique, vai, negócio de aposta aqui. Aí o Vander termina, uai, dá essa ideia aí que vou apostar aqui, tô precisando de dinheiro, kkkk. E aí, pouco mais de um mês depois da partida entre Flamengo e Santos, né, no dia 9 de dezembro, a polícia encontrou uma outra conversa entre o Bruno Henrique e o Vander, irmão dele. O Bruno Henrique diz o seguinte, esse aqui tá pesado, não dá pra você não.
Aí o Vander, se eu ganhar R$1.000 tá bom, se for coisa certa. O Bruno Henrique diz, tem que ser 10K todo fim de semana. E o Vander diz, tá, eu ia apostar agora, tô precisando de 1.000. Ia apostar agora, manda numa conta de terceiro e ele me manda. O Bruno Henrique, tô vendo aqui já, você não dá. E o Vander, entendi. Bom, e o grande detalhe nessa história, você viu, o Bruno Henrique apagou a conversa. Mas quando a gente tem que tomar, eu sempre digo muito, olha, muito cuidado, porque às vezes você fala uma brincadeira, mas as perversidades te pegam. Eu não estou dizendo que foi ou não foi brincadeira, não vou entrar no mérito. Mas às vezes a gente faz uma brincadeira, aí fica uma coisa e passam para outro de outra, aí o contexto é diferente e pode dar bronca. Até tu provares que tromba de elefante não é conta-gotas, aí já viu. E que de nariz de porco não é tomada, então é melhor a gente, muito cuidado com brincadeiras. Mas o fato é que o negócio pegou. E em cima disso, tem uma declaração que aí é bom para todos nós. Nós já falamos aqui, é um dos caras mais sérios que o futebol brasileiro tem. Quero dizer para você, eu não gostava muito dele. O Diego Ribas, agora é Ribas, né? Eu achava só Diego. Diego. Eu achava meio marrento, meio metido. Mascarado, mas olha, um cara sério, com postura, admirado pela torcida do Santos, pela torcida do Flamengo, no futebol da Alemanha. Ele dá uma ajeitada na vida do Bruno Henrique, mas ele dá uma chamada de atenção em todo mundo em função do mundo bets. Vai lá, Diego. Bruno Henrique e as casas de apostas. O jogador se envolveu num grande problema, está sendo investigado pela Polícia Federal por um suposto favorecimento, amigos, familiares. O que eu posso dizer sobre isso? Convivi 4 anos com o Bruno Henrique diariamente, um cara maravilhoso, um coração incrível. O Bruno é exatamente isso que ele passa para vocês, um cara humilde, autêntico, verdadeiro. E eu fico aqui na torcida para que isso se resolva da melhor forma possível. Mas eu não estou aqui apenas para falar do Bruno Henrique. Eu estou aqui para falar de uma nova realidade que os atletas vivem devido à inserção das casas de apostas, que eu respeito, mas não compactuo. Eu respeito, mas não incentivo as pessoas a participarem desse mundo, pela dependência química que ela traz e pelo prejuízo em todas as áreas da vida. Diego, mas tem outros vícios também que as pessoas incentivam, o álcool, a pornografia, tudo isso pode se tornar um grande vício. Sim, mas a casa de aposta, ela traz algo a mais. A parte da dependência química, ela traz a ilusão do favorecimento, do benefício financeiro. É ilusão, porque realmente o final disso é terrível. Tenho amigos internados em clínicas de dependente químico. Jogadores jovens com uma carreira promissora que colocaram tudo a perder por causa desse vício. Então, eu não compactuo e não incentivo, mas é uma realidade. Os números são exorbitantes, são milhões, bilhões envolvidos. E isso é difícil para os jogadores também, que podem se tornar vítimas. No ambiente de segurança, num churrasco, numa conversa que tem na sua casa, você pode compartilhar informações daquilo que vai acontecer no jogo. Olha, próximo jogo, quem vai bater o pênalti sou eu. Imagina o Memphis que decidiu fazer aquela jogada, que ele chutou a bola para fora, e foi uma decisão dele, até onde eu me informei. Se ele fala para os amigos ali, num ambiente de segurança dele, e alguém se beneficia financeiramente daquilo, ou se ele fala por uma mensagem, nem todos os jogadores têm a malícia. Apenas estão compartilhando num ambiente de intimidade, compartilhando informações, como sempre fizeram, só que hoje não podem mais. Por que eu falo isso e trago esse assunto à tona? Porque passou da hora dos clubes, das casas de apostas, proporcionarem cursos, uma cartilha de comportamento. Reeducar os jogadores para se comportar dentro do ambiente onde eles estão inseridos hoje e que podem sim ser prejudicados. Não estou falando que situação de A, B ou C foi isso que aconteceu, mas tenho a certeza absoluta disso que eu estou falando pode acontecer e pode prejudicar alguém, se não já prejudicou nesse caminho. Então, a minha mensagem aqui é para que nós todos tenhamos a consciência do que está acontecendo. É uma realidade que tem que ser vivida. As casas de apostas estão inseridas hoje no meio do esporte, principalmente do futebol, mas os jogadores têm que ser reeducados para poder não ter problema dentro desse meio e dentro dessa situação, dentro dessa novidade que pode ser um grande problema. Essa é a minha mensagem. MacGyver, eu acho que diante disso a gente não tem muito o que dizer não, né? Nós conversávamos em off, Matoso, produzindo o programa de hoje, sobre essa questão de não ser só a aposta pela aposta. Isso. É tudo o que envolve a aposta. E o Diego Ribas, ele não disse nenhuma inverdade. Ele falou para e passo como é que essas bets influenciam diretamente no ser humano de modo negativo.
né, através do vício. Outro dia você falava do vício com relação ao cigarro, por exemplo, né? Isso é tratado como uma dependência química e para nós, Matoso, que trabalhamos com garotos, isso já parece como algo que eles vão sempre se favorecer. Parece que eles estão ganhando, é ilusão. Não estão ganhando. É ilusão. É ilusão. Então, essa ilusão é que faz com que alimenta-se a esperança de que vai estar melhor, quando vê está vendendo isso, vendendo aquilo, vendendo televisão da mãe, então se torna realmente um vício. O que quando ele fala dos garotos, que são meninos e meninas, você como claro. professor, né? E a gente acaba lidando também, e hoje em dia eu venho trabalhando muito com adolescentes e jovens que estão me ensinando a isso, mas eu observo, MacGyver, que a gente está fazendo um trabalho, e eu já flagrei algumas vezes, algumas dessas crianças no Tigrinho. Peraí, tira aí, a gente não está fazendo, senão você não vou. Não, tio, foi rapidinho, esse rapidinho já era. Então a gente tem que ficar com muito cuidado, enfim. Agora, presta atenção para essa matéria que nós vamos mostrar agora. Essa matéria eu recebi no final de semana, quando, Edson Matoso? Na quarta-feira, botamos um pedacinho no programa no final de semana, na quinta, Isso. sobre o que a Federação Paraense de Futebol, através do seu presidente Ricardo Gluckpol, lançou. Para mim, é algo inusitado. Eu te diria, MacGyver, que é o meu sonho de consumo. Eu não tenho inveja de ninguém. Eu chego a dizer para filho meu, me realizo em você quando eu tiver. Eu me realizo em ver a Federação Paraense de Futebol, o Ricardo e a sua equipe desenvolver esse trabalho. É um campeonato amador. Isso. Envolvendo ligas, clubes, em torno de 15 mil atletas, e eu chego a dizer, aí a gente começa a ver uma luz no fim do túnel em favor do futebol do Pará. Veja a declaração do Ricardo Gluckpol. Bem, hoje é um dia muito importante para o futebol paraense, o dia que a gente celebra o início de um grande projeto. Um projeto que reúne todas as ligas municipais no estado do Pará, que são pequenas federações nos municípios, que coordenam as competições municipais e que formam uma rede impressionante de 1.500 clubes municipais em todo o estado do Pará. Esses clubes formam uma rede de engajamento social, de promoção de saúde, lazer, entretenimento. E agora a federação, chegando nesses municípios, fazendo um investimento sem precedência no futebol amador, um investimento em parceria com a iniciativa privada e que vai levar, portanto, competições para todo o estado do Pará. Competição que vai, além de promover a inclusão social, fomento, sustentabilidade, vai gerar também uma rede muito grande de observação para o futebol profissional. Futebol profissional que olha para a sua própria base, para a base dos clubes que são adversários quando se enfrentam, mas que não tem no radar esses atletas que jogam essas competições municipais. Nessa primeira edição teremos 15 mil atletas jogando essa competição. Portanto, são 15 mil atletas fora do radar de qualquer clube paraense. E iremos fazer o draft do futebol paraense, fazendo com que os clubes da primeira divisão do estadual, através de um convênio com a federação e pago pela federação, contrate 2 atletas dessa competição para o campeonato estadual. Então, forçando-os a acompanhar a competição e dando a esses garotos o direito de sonhar de um dia jogar no clube profissional. Então, portanto, a gente está muito feliz de lançar esse projeto, que seja um grande passo para o futebol paraense. Está entendendo? Agora, repara bem. Mas, Matoso, vocês, depois da Bet, falaram... A gente está falando de base. Tá certo, professor? Perfeito, Matoso. Então, essa história da Bet já tem que ser ensinada para esses meninos, para esses adolescentes e para todos que vão lidar com esse futebol de base, hein, MacGyver? Principalmente alertando, claro, o que o Diego falou, com relação a você não dar uma declaração de uma maneira inocente e aí peguei a referência, vou apostar porque quem vai bater o pênalti vai ser o meu amigo fulano de tal, que é amigo não sei de quem, que ficou sabendo, e aí apostou para depois não estar dizendo que o jogador está mal comunado com aquelas pessoas que ganharam, né? É aquilo que se chama de máfia do futebol. Isso, né? A máfia do futebol. Então, é toda uma educação agora. Não é só futebol, nunca vai ser só futebol. Tem que ter uma educação também aí para que as pessoas possam, os jogadores, jovens atletas, possam entender até onde eles podem chegar, não só na confiança com as pessoas, mas também no dia a dia, né? Eu queria te lembrar que tinha uma chamada, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, mas eu recordo que houve comentário. Te lembra da Copa Yamada?
Não me lembro. A Yamada era uma Copa que, inclusive, tinha uma parceria com a Federação. Vagamente, assim. Não, recente, coisa do, acho que o início desse século mesmo. Vagamente. O Guerreiro fazia parte, o Hiroshi Yamada, do grupo Yamada, aliás, acho que o Yamada está voltando, né? Essa turma é gente boa e Yamada também, viu? Acho que estamos abertos aqui, né, Matheus? Não, mas é um fato. Porque o Yamada teve um clube de futebol lá atrás. O Yamada. Onde eu lembro que surgiu um lateral direito chamado Ailzo, que chegou a ser contratado pelo Clube do Remo nos anos 60. Eu lembro do Ailzo, que assiste a gente aqui. O Matheus fala em todo mundo e não fala em mim. Ailzo, figura queridíssima, super simpática. Então, que essa competição acabou. E houve nos bastidores, sinceramente, não sei se foi verdade, mas assim, é porque o Hiroshi, ou os japoneses que tomavam conta do Yamada, houve uma boataria e foi noticiado aquela história de jogador irregular de gato. O gato. E os caras não queriam ligar o nome da empresa deles a uma competição mal feita. Claro. Isso teria acontecido. Houve boato que acabou. Só que aí a Federação Paraense de Futebol, depois do que aconteceu agora no Campeonato Paraense, também é outra forma de aula para dirigentes, atletas e os pais. Não incorrerem nisso, porque fiquem certos que de uma forma ou de outra, quem incorrer em erro vão descobrir. Vão descobrir. E aí vai ficar ridículo para a criança, para o adolescente, para os pais, mais para eles do que para os clubes que permitirem isso. Então é bom que esse campeonato de base tem tudo isso, gente. A gente precisa formar novos caracteres. E repito, eu espero que daqui a 4, 5 anos eu olhe para o banco do Clube do Remo, olha ali, tem um fulano, Beltrano, esses moleques são da base. Eu olho para o banco do Paysandu, olha, aqueles 4 ali são da base. Pô, porque a gente não está vendo isso, né? E tá difícil, Matoso. Tá difícil produzir. Aqui para nós, pô, tem que mudar. Ricardo Gukpol, parabéns. E quem não te incentivar é porque é contra o futebol do Pará. Pronto, falei. Vambora, MacGyver. Vamos colocar a gente de excelência para transmitir também, né, Matoso? Gente de excelência para transmitir. Mostrar, pô, não pode ser só Mostrar capinha. quem sabe, A gente fala chinelinho em jogador, mas tem chinelinho também na imprensa. Camarada que é feito em laboratório, tem que ter emoção, pô. Tem que ter sangue, coração. Tem que ter. Não adianta ter só... E por falar em emoção e resultado, o técnico do Vila Nova, o Ricardo Lacerda, deu uma aula para quem chamava ele de retranqueiro. Ricardo Lacerda é o técnico do Vila Nova, que depois de 19 anos o Vila Nova voltou a ser campeão. Mas ele veio de onde para falar, para ter essa moral de falar aqui no programa? Pô? Ele veio do Rio Grande do Sul, foi zagueiro do futebol brasileiro, ele é de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Zagueiro. Foi tomar conta do Vila Nova nessa temporada e ganhou o campeonato, né? Goiano aí na temporada passada, 19 anos depois. Agora. Isso, perdão. Esse ano agora. É passada, né? Passou. É passada, é verdade. Derrubou o Goiás, derrubou o Atlético, derrubou todo mundo. E assim você foi. E ganhou o Paysandu. Porque chamaram ele de retranqueiro. De retranqueiro. Então, Rafael Lacerda é o novo nome do técnico que ele justifica a atitude dele. Vamos lá. Esses dias eu fui num evento do clube aqui e eu fui chamado de retranqueiro. Né? Lá da onde eu venho, o retranqueiro se chama organizado. Se chama organização defensiva. Eu lá no Sul é assim, lá no Sul não é retranqueiro, é organização defensiva. Porque time que toma muito gol não chega em lugar nenhum. Eu fico me perguntando, o Vila era tão ofensivo assim antes do Lacerda? E aí passou 19 anos sem conquistar o estadual? O que é melhor? É melhor ser ofensivo como o Vila foi? Ao DNA, eu escuto, mas tem... E aí? É melhor ser ofensivo e passar 19. Passaram 19 anos sem conquistar. Aí veio um treinador organizado defensivamente, que não abre mão, e conquistou o estadual. Né? E aí no Brasileiro? Quer jogar só para frente? Então, assim, o campeonato é muito equilibrado. Né? Esse time aí do Paysandu, ano passado, ele fez 14 gols no Vila. Vocês lembram, né? 10-0 na final da Copa Verde. 4 jogos, 3 vitórias do Paysandu, uma do empate. Quando eu cheguei aqui, falaram várias coisas para mim. Tu tem que ganhar clássico, tu não pode perder pro Paysandu, que tomou 10, e tu tem que ser campeão. E tu tem que botar no mínimo na terceira fase da Copa do Brasil. Bati os objetivos ou não? Com todo o respeito. Porque eu não faço nada sozinho. Tem toda uma comissão por trás e esse grupo de jogadores é muito comprometido.
Eu fui campeão 19 anos depois. Melhor defesa. Para quem não sabe, nós éramos a segunda melhor defesa, de repente é ainda do Brasil. Série A e Série B. Tem os números. Série A e Série B. A gente colocou o clube na terceira fase. Deu renda para o clube. E aí? E querem mais o quê? Eu sempre desde o início falei, temos que melhorar ofensivamente, mas às vezes não consigo entender. 19 anos sendo ofensivo, jogando para frente, volume, não ganhou nenhum título. Aí chegou o retranqueiro, fomos campeão. Então, repara bem. Claro, quando eu fico enchendo o saco aqui do MacGyver, eu também vi a matéria, a gente conversa, que é um técnico novo, né? Eu quero lembrar que lá atrás, o professor Carlos Alberto Parreira, que fez parte do tricampeonato de 1970, naquela super equipe com o professor Carlenço, com o Zagallo, etc, com o Pelé, Rivelino, que estava, foi tricampeão do mundo. E o MacGyver já, Um dia. como é o nome do cara? O Parreira, virou e disse, eu quero ganhar de 0-0, porque o futebol foi ficando cada vez mais em marcação. E aquele discurso de que a melhor defesa é o ataque não funcionava mais. A melhor defesa é defesa. É que o Rafael está defendendo aí. É organização. Primeiro eu não tombo. Assim que der, eu vou lá. Se der sopa, eu faço o segundo. Sim. Porque ele não... Aí ele falou, você viu o que ele falou? Porque ano passado tomamos de 10-0 do Paysandu, ele não falou, né? 14, porque depois... 14. Então, e o cara foi campeão, pô. Contra fato no argumento, futebol vive de número, de resultado. E vou além, Matoso. Quando você diz assim, futebol é o melhor ataque é a defesa, a gente pode partir da premissa do Guardiola, a melhor defesa é o ataque, Perdão, que dizia antigamente. Antigamente, a melhor defesa é o ataque. A gente parte para o que o Guardiola diz. Se eu tiver a bola, eu não tomo gol. Exatamente. Porque eu não vou fazer contra. É o que ele fala, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente começa a entender agora por que os clubes querem ter sempre a bola. Só que, em alguns casos, ter a bola não quer dizer volume de jogo, não quer dizer... qualidade. Isso, não é perfeito. rapace de 2, 3 metros. Então tá certo, Rafael. Rafael, vou ficar acompanhando o teu trabalho, meu velho, porque o futebol brasileiro, porra, não dá. Eu tenho que aguentar jogador com todo respeito. Eu respeito os jogadores dos outros países. Respeito. Admiro o futebol da Argentina, admiro o futebol uruguaio, mas o nosso futebol era quem mandava aqui no continente. E hoje nós estamos tendo jogadores de 4ª, 3ª e 2ª divisão que estão vindo para cá porque os nossos jogadores, babau. Perderam as características do futebol brasileiro. É verdade. Essa é a verdade. E aqui, quando a gente falou desse moço, é porque a fala dele foi muito importante. E eu concordo com o Leão, concordo com o Vanderlei Luxemburgo, com o Dunga, com tantos outros. Que negócio é esse de trazer treinador de outros países? Não adianta, eles não são doidos, eles não vêm para cá. E se vier para cá, eu desconfio. Eu desconfio. Vai dirigir quem, pô? Quem? Então nós precisamos retomar e colocar, como esse rapaz, o Rafael Lacerda, quem sabe, é bom lembrar, vem de uma escola gaúcha, onde tem lá Dunga, onde tem Renato Gaúcho, onde tem Luiz Felipe Escolari. O próprio Tite, que era... Não, o próprio Tite também era retranqueiro, mas é diferente. Não, mas o cara não é retranqueiro, ele ganhou. O Tite ganhou o quê, pô? Qual foi o legado do Tite? Mas ninguém pode negar que o Tite tem o seu nome. A gente não pode negar também. É que foram 2 Copas, não ganhou nada, né, pô? Não deixou nada pra gente também, Não deixou, não deixou. Mas foi técnico da seleção brasileira. Tá bom? Então, de repente, o Rafael Lacerda já imaginou, a gente preconizando, passa a ser o nome, ser colocado, que eu gostei de ver a personalidade com que ele defendeu. Isso que foi legal, foi por isso que nós colocamos Você aqui. citou o Leão falou numa última entrevista que eu assisti, ele dizia que nós precisamos repensar o futebol brasileiro. E não só repensar o futebol brasileiro como organização, mas tecnicamente, porque tem que ser o Brasil quem foi um dia. E como ele diz, ele não tá, ninguém se preocupa, ele não quer ser mais técnico, ele já pendurou, ele não quer mais saber. Só que como brasileiro e um jogador que tem a bagagem de falar de 4 Copas do Mundo, um tricampeonato do mundo e outras grandes conquistas pelo mundo afora, ele deve ser ouvido sim, como nos outros países. Essas figuras são ouvidas. E o Brasil precisa. E aí, quando eu falo Brasil, a gente vem para cá. Por isso que nós falamos na competição que o Ricardo Gluckpol anunciou ainda há pouco, que merece todo o nosso incentivo. E se a gente tiver uma base, Matoso, forte, a gente não vai precisar de renda que o público, o torcedor, faça da caixinha do clube. Não é verdade?
É isso Essa aí. que é a situação. E é isso que o Roger Aguilera fala na próxima matéria aí. É? Então manda lá. O que é que Roger você tem Aguilera aí? fala que é meio complicado, né? A gente fazer. Depois vem o Tonhão também falando com relação a fazer futebol, onde as equipes que estão sendo montadas de Remo e Paysandu ao longo do campeonato, elas têm um alto custo, né? E ele fala um pouquinho pra gente, é Roger Aguilera. O Roger Aguilera está por aqui. Deixa eu ver, atrapalhar a conversa dele um pouquinho. Presidente, rapidinho aqui, Rádio Liberal, boa noite, atrapalhar a sua conversa. Eu estou dizendo, presidente, que eu soube a informação que 15 mil ingressos foram vendidos, cerca de 15 mil ingressos foram vendidos. E eu estou falando que é muito pouco para o tamanho do jogo de hoje. Você também compartilha dessa opinião que o torcedor podia ter dado uma colaborada melhor para essa estreia do Paysandu? Boa noite para você, Rádio Liberal. Olha, boa noite. Eu estou até abrindo o sistema aqui para te mostrar. Na verdade, quem dera que tivesse vendido 15 mil ingressos. Nós vendemos de ingressos mesmo, na verdade, 9 mil. 8 mil e pouco. Aí tem sócio-torcedor, tem a gratuidade e tudo. Então, a venda, de fato, aqui é 8.300. Então, assim, para fazer futebol é complicado. Para ser cobrado, para contratar jogador. Eu não sei qual é a mágica que eu tenho que fazer aqui para poder. Eu faço ação de redução de ingresso, faço tudo para tentar atrair, mas também não posso... Aí eu fico pensando, mas bora logo pro Tonhão. O Tonhão foi o seguinte, essa eu até peguei, eu vi o Cacheado festejando porque conseguiu, nosso querido amigo, irmão Paulo Cacheado, mas é notícia, o cara é personalidade, não é isso? Ele, só viu, Tonhão, obrigado aí, eu sugeri 30 e 60, aí vai, vocês aceitaram, mas o Tonhão responde, vai. Do ingresso, ponha 30, 60. Imediatamente uma assessoria mandou um áudio para mim, mandou a resposta do que eu estava pedindo. E você imediatamente mandou publicar 30 e 60. Você viu? Você viu o documentado do lado de vocês aí? É verdade, o Cachado, mas a gente tem que entender que é difícil fazer futebol com uma folha que eu tenho aqui de R$30, né? Esse jogo foi, como eu disse na minha entrevista, foi em caráter de excepcionalidade, porque nós tivemos uma grande vitória. Era um jogo que a gente não ia ganhar nada, muito pelo contrário, ia gastar, mas grande, graças ao trabalho do nosso departamento jurídico, em conjunto com o apoio da Federação Paraense de Futebol, nós conseguimos reverter a situação. E aí, para premiar esse treinador, esse nosso torcedor, nós fizemos um preço um pouco mais acessível para que ele pudesse comparecer, trazer o apoio, como ele veio, trouxe o apoio. Moral da história. O Remo fez essa concessão porque esse jogo que teve aí não ia ter ninguém. Mas ele foi claro, com R$30 não dá para fazer futebol para subir para a Série A. Ainda mais com os jogadores estrelas que ele trouxe, né? 90 mil, 80 mil, 70 mil. Mas não venham reclamar do campo de treino, que quando vocês vieram, vocês sabiam que é isso o futebol do Pará. É aí que treina. Tá certo? Que era para estar Curuzu e Bainão já pronto há muito tempo. Então, nos treinos que tem, se bem que o Paysandu tem um CT com 2 gramados bons e tal, o Remo teve que treinar ali no meio do mato. Mas vocês provaram que sabe jogar, porra. Tem condições de jogar. Agora, uma outra indagação, só para terminar. Mas um futebol que depende só de presença de público e renda, tu me desculpa, é muito pouco. E por falar em público e renda, né? O último slide que a gente tem aqui, a última arte que a gente tem aqui, que o Patinha vai colocar na tela pra gente, é sobre a renda do Paysandu aqui contra a equipe da Chapecoense. Quanto é pouco foi? mais de 11 mil pessoas, né? Como você está vendo aí. E um prejuízo que a gente sabe que acontece por jogar no Mangueirão. O Mangueirão é prejuízo. Mas é por isso que até o final de maio o Paysandu volta para Curuzu. E dizem que o Remo também. Aí fica mais perto. Para começar, 40 mil de aluguel de campo já serve para alguma coisa, né? Já diminui um bocado. E é bom que o torcedor vai, buzinar no ouvido do jogador, no cangote dos caboclos. Bora, corre, pega! Já joguei no Baianão, já sei como é isso. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado. Alguma coisa a acrescentar, Magabe? Um abraço. É isso aí, um bom dia para todo mundo. Aproveite o restante do feriado, muita paz, acima de tudo, muito amor, que a gente consegue viver. E assista a gente no Edson Matoso TV, no Instagram e também no YouTube. E, claro, o canal 14 aqui da TV Grão Pará. Um abraço, até amanhã. É para valer.